Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula aberta de uma palestra do Pathwork. Hoje a aula vai ser da palestra 182 do Pathwork, chamada O Processo da Meditação. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador Pathwork, sou também psicoterapeuta, terapeuta de casal, professor, e eu estou aqui porque as palestras do Pathwork podem ser lidas, elas estão disponíveis no site do Pathwork, mas normalmente quando alguém explica, pontua, traz um pouco mais, né, de comentários a respeito de alguns trechos, pode ficar mais fácil a compreensão. Num primeiro momento, às vezes as palestras são podem entrar um pouco a nossa resistência, tem um linguajar que, se você for olhar bem, ele é bem simples, mas ele também é muito direto ao ponto. Então, isso às vezes dificulta um pouco a nossa compreensão. Então, é sobre isso que vamos falar hoje, sobre o processo da meditação, que é uma coisa que vem se falando muito, as pessoas querem aprender a meditar, e aqui, nessa palestra, a gente vai passar por um passo a passo que talvez te ajude a dar os seus primeiros passos ou aprofundar a sua própria meditação, se você já é um praticante. Vamos em frente. Bom, só para quem talvez não conheça, o que é o Pathwork, né? O Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Então, por que origem espiritual? Porque as palestras foram 258 palestras que foram canalizadas, além de outros textos, mas o principal são as palestras, por uma médium na década de 70 e 80, a médium Eva Pierrakos. E todo esse material é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil, é uma instituição que existe, a utilizar esse material dentro de normas, inclusive a formar os facilitadores, os helpers, os terapeutas de Pathwork no Brasil e no mundo, mas no caso do Brasil, tem regras muito específicas. Para você ter uma ideia, só a etapa de facilitador ela demora, né, você tem pelo menos 6 anos aí de envolvimento com o Pathwork para começar a vivenciar esses textos, aplicar na vida, né, e trazer, conhecer bem a essência desse material. Ao longo do Pathwork, a gente vai usar sempre 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos e a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende no Pathwork para compor isso e usar muito desse conhecimento na vida do dia a dia. No Pathwork, a gente fala muito de que não adianta ler a palestra se você não trouxer os temas da sua vida prática para confrontar com o que você está aprendendo na leitura das palestras. E aí a revisão diária é o exercício fundamental para isso. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que esse caminho também inclui a prece. E isso potencializa, ao meu ver, muito o trabalho de autoconhecimento. Então, só para dar mais um recadinho para você que está vendo gravado, não esquece de se inscrever no canal e marcar a notificação, porque daí sempre que sair uma nova palestra, você vai receber já, porque faço essa aula aberta de segunda-feira, mas muita gente vê gravado. Então, se você se inscrever e já marcar a notificação, você vai receber sempre que sair a nova aula. Então, vamos em frente. Para começar, né, vamos começar com uma prece, uma meditação, para entrar em contato já, inclusive com o conteúdo da palestra. Tudo bem? Então, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, tirar os óculos, se você achar melhor, você não vai precisar deles agora. Você pode ir tranquilizando a sua respiração. Se for muito difícil para você ficar com os olhos fechados, você pode olhar para um ponto fixo no chão, sabendo que o mais importante é que você agora perceba que você está dedicando alguns minutos a si mesmo ou a si mesma. Vá trazendo a consciência para a sua respiração, percebendo que o ar expande os pulmões. Quando o ar sai, os pulmões se contraem. Que nesta região tem também
o coração que pulsa, e que mesmo que você não escute esse pulsar, ele está pulsando aí, desde que você estava na barriga da sua mãe. Esse coração pulsa e continua pulsando. Inspire, expire. E eu vou começar essa aula, essa meditação, fazendo um minuto de silêncio, no qual eu convido você a fazer a sua prece, a sua forma de se conectar com Deus, seja ela qual for. Te convido a iniciar com essa prece durante esse minuto de silêncio. E agora que você se conectou a Deus através da sua prece, imagine que na região do seu plexo solar, alguns dedos acima do umbigo, você tem um núcleo de luz, uma centelha divina, que é Deus dentro de você. E você pode conscientemente desejar entrar em contato com essa luz. E imagine que você molha a ponta do seu dedo indicador nessa luz. E o seu dedo fica brilhante. E com essa luz você começa a navegar dentro de você. E você pede que essa luz mostre para você um ponto escuro, um ponto onde você está enganado ou enganada a respeito de si mesmo ou de si mesma. E fique muito tranquilo ou tranquila enquanto essa luz pode mostrar para você talvez um ponto de dor no seu corpo ou uma lembrança dolorosa que você ainda carrega. E aí você vai apenas registrar isso. Nossa, olha o que veio, olha o que apareceu. Sem julgamento, se isso é certo, se isso é errado. Como se você fosse anotar para trabalhar isso depois.
Isso faz parte de você e pode ser olhado sem medo nem julgamento. E agora que você registrou isso, você pode voltar o seu dedo lá para aquele núcleo de luz e saber que ele também existe. A existência da sombra não elimina a luz que já existe. E aí você volta a esse lugar de luz. E vai se conectando com a egrégora do Pesto, com um canal de luz dourada à sua frente, simbolizando a conexão com todos os espíritos e todas as pessoas que fazem parte desse trabalho de autoconhecimento que é o Pesto. Está chamando o seu anjo da guarda e conectando a sua luz à luz do Pesto. E nessa conexão, está se abrindo para as primeiras palavras do guia do Pesto nessa palestra. E pedindo que, de alguma forma, essa aula te ajude a educar com muita amorosidade a sombra que você identificou. O guia começa essa palestra da seguinte forma: saudações a todos os meus amigos, amor e bênçãos, auxílio e força interior chegam para sustentá-los e ajudá-los a abrir o seu ser mais recôndito. E assim, vá recebendo essas palavras, essa abertura do seu ser mais profundo. E vá abrindo os olhos e anotando, caso você tenha tido a percepção de alguma dor, alguma sombra que exista em você. Muito bem. Então, vamos começar a aula. Se você anotou, vocês vão ver que vai ser importante no processo, depois para vocês entenderem o processo da meditação que ele sugere aqui, essa estrutura que eu fiz nesta meditação. Mas vamos começar com uma coisa um pouco básica, que é necessária para entender a dinâmica que o guia vai propor nessa palestra a respeito do processo de meditação. Então, ele começa falando dos 3 níveis da personalidade. Então, para entender realmente a dinâmica, o significado e o processo da meditação, vocês devem ser esclarecidos sobre as 3 camadas fundamentais da personalidade. O nível do ego consciente, com todo o conhecimento e querer conscientes que o homem tem à sua disposição. O inconsciente, o nível da criança egoísta, com toda a sua ignorância, destrutividade e pretensões de onipotência. E o eu universal superconsciente, com sua sabedoria superior, poder e amor, assim como sua compreensão abrangente dos eventos da vida humana. Então, olha como a gente vai começar essa palestra. Primeiro, estruturando que nós temos um ego consciente, aquela parte que escolhe. Eu vou escutar uma aula de Pesto, vou tomar banho, vou comer, né? Vou fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, esse é o nível do nosso ego consciente.
e que estudou, aprendeu, sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar alguma coisa que está lendo. Depois, o inconsciente. E aqui ele vai trazer no inconsciente o nível da criança egoísta. Só existe no inconsciente a criança egoísta? Não, no inconsciente tem muitas outras, tem muito potencial positivo de ação, né? Tem qualidades que às vezes a gente nem sabe que tem, de repente descobre, mas no inconsciente existe sim uma parte nossa que é uma criança egoísta, que é ignorante, que é destrutiva, que inclusive quer dominar o mundo, né? Assim, eu quero que o mundo inteiro faça o que eu gostaria que fosse, ou seja, que o mundo me sirva da forma que eu quero. Então isso existe e em uma parte pode estar consciente, mas muito disso está inconsciente. E o eu universal, ou a nossa centelha divina, o nosso eu sábio, né? Onde a gente tem sabedoria, tem poder, tem amor e compreende os fatos de uma forma abrangente. Fala assim, nem sempre a coisa vai ser do meu jeito, mas também não precisa ser só do jeito do outro. Então, a gente tem um eu dentro de nós, que ele chama esse eu universal superconsciente, que tem uma visão mais ampla, é mais maduro, e todos nós temos esses 3 níveis aí de personalidade funcionando ao mesmo tempo. Vamos em frente. Então, vamos estudar um pouquinho a função do ego, porque assim, muita gente fala de meditação como se fosse o abandono do ego, né? E aqui, o guia, né, nessa palestra do Pastor, o guia vai trazer o ego com uma função fundamental no processo de meditação. Olha que interessante. Na meditação eficiente, o nível do ego consciente ativa tanto o eu inconsciente, egoísta, destrutivo, como o eu superior universal supraconsciente. O ego consciente deve estar completamente determinado a permitir que o eu egoísta inconsciente se revele para vir à tona, para manifestar-se em autoconsciência, para expressar-se. Isso é muito difícil por causa do medo de não ser tão perfeito, tão evoluído, tão bom, tão racional, tão ideal quanto se queira ser, e mesmo se pense ser. O ego tem que se submeter e dizer: o que quer que esteja em mim, qualquer que seja a negatividade existente em mim, deve vir para fora às claras. Eu quero vê-lo. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, o ego, aquele que decide. Primeiro, ele vai decidir fazer a meditação, né? Fala assim, vou parar para meditar. Já é uma decisão do ego. Mas não é só isso. O ego, ele está dizendo aqui, precisa ativar conscientemente essas 2 partes nossas, esses 2 níveis de consciência. Na meditação inicial, eu já usei isso um pouco, né? Ou seja, o ego foi lá, tocou esse núcleo mais divino dentro de nós e foi procurar. Cadê a sombra? Que parte minha está na ignorância? E talvez você tenha visualizado. E essa visualização, às vezes, incomoda. Fala, meu Deus, vou meditar aqui para achar as encrencas, as cracas que tem dentro de mim, né? Mas é necessário. A gente vai até ver um pouco mais. Isso faz parte do processo de meditação. Por quê? Isso vai começar como chama? Quebrar um pouco a imagem do nosso eu idealizado, que fala assim, não, mas eu já faço tudo certinho, eu medito, eu faço bem para as pessoas, eu não faço mal para ninguém, né? Põe uma série de coisas que a gente tenta se convencer que eu não tenho mais negatividade, ou nem até gostaria de saber, mas, poxa, ela não aparece, então, né? Então, não tem um movimento, que é o que ele vai propor aqui nesse passo a passo da meditação, na direção de saber, sim, não, se tiver algo em mim de negatividade, eu quero saber qual é. Tudo bem, melhor saber. Esse melhor saber a negatividade é o que ele está dizendo que a gente tem que ensinar o nosso ego. E também acessar o eu superior universal supraconsciente. Não é ficar só daí perdido naquele, que às vezes, não, mas eu tenho isso, ai meu Deus, ou como é que eu resolvo? Então aí às vezes fica algo embolado quando você acessa a negatividade. Isso é um outro cuidado que a gente precisa ter. Vamos ver isso em mais detalhe.
Primeiro, o eu superior. O outro direcionamento, né, já falou do direcionamento para a negatividade, que o ego deve fazer, e o outro direcionamento deve ser na direção do eu superior universal, que tem poderes que ultrapassam as limitações do eu consciente. A consciência universal deve também ser invocada para que os ajude a compreender corretamente, sem exagero, as expressões da criança destrutiva, sem perder o senso de realidade. Quando esta criança se revela, a pessoa pode tornar-se vítima de crer que esse eu destrutivo é a última, final e triste realidade. Para uma perspectiva completa sobre a revelação da criança egoísta, é preciso pedir constantemente a orientação do eu universal. Então, olha só como esse passo a passo, ele equilibra a meditação. O ego consciente vai lá e fala assim, o que tiver de som, eu até me uno primeiro, no caso da meditação que eu propus primeiro uma união com esse eu superior, essa consciência universal, nessa centelha divina, para ir buscar a sombra, sim. Mas depois que você achou essa sombra, né, tomou posse, você não fica ali achando, agora isso é tudo que eu sou, né? Então, esse lado, quando ele fala assim, ó, quando essa criança se revela, se você não tomar cuidado, você pode ficar preso ali. E não é essa a ideia. É que você retome a consciência com essa consciência universal, né? Você deve invocar essa consciência e aí ter uma perspectiva completa de que essa criança existe, o que ela traz, o que ela acredita, e depois você volta para o contato com o eu divino, para inclusive seguir a sua meditação. Então essas duas energias são muito importantes. E aí vamos falar um pouquinho dessa criança interna, que às vezes aqui é toda animada, né? Às vezes ela está super disposta para a vida, mas às vezes ela faz isso de uma forma infantil. E às vezes ela não está tão animada assim, às vezes ela está com dor, às vezes ela está chateada, né? E isso é que a gente trabalha dentro da meditação. Como? Quando a criança começa a expressar-se mais livremente, já que o ego permite e a recebe como um bom ouvinte interessado, aberto, reúna esse material para estudo posterior. O trabalho posterior é explorar os erros de interpretação subjacentes e o alto preço pago por eles. Esse tipo de meditação exige tempo, paciência, perseverança e determinação para lembrarem que onde quer que estiverem insatisfeitos, onde quer que existam problemas, sua atitude não deve ser a de concentrar-se com desgosto sobre os outros ou circunstâncias fora do seu controle, mas penetrar dentro de vocês mesmos e explorar as causas incrustadas em seu próprio nível infantil. Vamos lá. Muita coisa aqui em 3 parágrafos, muita coisa. Até por isso que eu falo que eu gosto de dar essas aulas, porque os textos do Petrarch, em poucas frases, tem muito conteúdo. Então, passo a passo novamente. Você, com seu ego, está deixando essa criança se expressar. Até com a ajuda lá do eu superior, você, tá aqui a sombrinha. O que eu estou acreditando? O que é a sombra? Né? Às vezes uma crença errônea, eu acredito que eu não sou inteligente. Aí você fica com aquilo lá e vai recriando, assim, essa criança talvez foi muito pressionada, falou assim, ninguém falava que era inteligente, ela falou, eu acho que eu não sou inteligente, ou sempre foi mal na escola, eu não sou inteligente. Criou essa crença. E talvez hoje você já seja bastante inteligente, mas não reconhece porque esse lugar está ali com uma sombra, com um contexto que não é mais verdade, mas aquele lugar ainda está ali acreditando nisso. Então, quando você dá abertura e enxerga isso, o que você faz? Já vai, não, então já vou resolver? Já... Não, você anota para fazer um trabalho posterior, que é onde que eu estou interpretando os fatos da vida de uma forma errada, baseado nisso que a criança interna acredita. E mais, o principal, que preço eu estou pagando por eles? Por exemplo, se alguém tem essa crença de que não é inteligente, quando aparece ali
alguém oferecendo um trabalho que a pessoa ofereceu para você porque você acredita, porque a pessoa acredita que você é capaz, ela conhece seu trabalho, etc. De repente, você boicota e fala assim, não, eu não sou inteligente o suficiente para fazer esse trabalho, ou não sou bom o suficiente, ou qualquer crença que cobra um preço. Porque se essa criança não tivesse não gerasse prejuízo, podia deixar ela aí o resto da vida, mas ela gera prejuízo. Então, esse trabalho precisa ser feito para você começar a perceber os prejuízos que você está tendo na vida por causa dessa criança. E isso não precisa ser feito urgentemente durante a meditação. Você anota e estuda um pouco. E às vezes pode levar para o grupo de estudos, como também no grupo de estudos a gente aprofunda nisso. E aí, só para lembrar que esse tipo de meditação exige, sim, tempo, paciência, perseverança. Não é assim. E onde que a gente vai caçar esses problemas, né? Nas áreas da vida onde não estão fluindo como você gostaria. Nessas áreas é sinal de que existe uma negatividade. E você pode começar a usar a meditação para explorar esses lugares. Então, agora que você já tem esse conteúdo, num outro momento, você pode refazer essa meditação, que você vai ver, assim, talvez pensando, naquela área da vida, qual é a negatividade, né? A hora que você molha o dedinho lá no eu superior e começa a iluminar, eu quero iluminar o meu campo profissional, eu quero iluminar meu campo de relacionamento, meu campo financeiro. E você vai tentando buscar as negatividades que estão ali ainda gerando impacto na sua vida. Vamos em frente. A reeducação. Então, esse é um ponto muito importante. O próximo passo na meditação é reeducar a criança destrutiva, que agora não é mais inteiramente inconsciente. A reeducação não pode ocorrer a não ser que vocês se tornem totalmente conscientes de cada aspecto, crenças e atitudes dessa criança destrutiva. É por isso que a primeira parte da meditação é tão fundamental. Mesmo quando a primeira maneira de meditar é corretamente usada, a segunda parte do processo, a reeducação, muitas vezes é posta de lado. A reeducação poderia ser muito mal entendida e levada a uma supressão ou repressão renovada da parte destrutiva que está vindo à tona. A melhor atitude para com a parte destrutiva que está emergindo é de observação imparcial, de não julgamento e aceitação sem angústia. Vamos lá, que isso é muito importante. Então, eu acho que a primeira novidade que o Preston traz aqui para o processo de meditação é esse lugar de que, durante a própria meditação, você vai pedir conscientemente para ver a sua criança interna, ver a sua ignorância, ver a sua imperfeição, ver o seu defeito. Mas não é só ver, é reeducar. E aqui, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fala, eu educar minha criança interna? De jeito nenhum. Porque às vezes você nem sabe muito bem como, né? Nessa hora, às vezes a ajuda dentro do grupo de estudos ou uma ajuda terapêutica é importante, porque talvez você nem tenha conceitos maduros o suficiente para reeducar a sua criança. Você e a sua criança talvez estejam tão unidos que mesmo que você reconheça que aquilo é imaturo, criar uma reeducação pode não ser tão fácil. Isso muitas vezes é necessário ajuda. Mas mesmo que você já seja bem experiente e consiga ter a capacidade de reeducar, muitas vezes, às vezes a gente quer, criança, some daqui, né? Então, deixa eu pular essa parte. Educar criança dá trabalho, né? Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, já estão maiorzinhos, mas educar filho nos desafia muito. E educar nossa criança interna desafia também. Então, nesse trecho, o guia está falando que essa parte é fundamental. E é fundamental que seja tomado, inclusive, um cuidado para não reprimir. É aquele tipo de história, né, que a criança fala assim, eu quero ver minha criança interna. Aí você vê lá aquela criancinha suja, maltrapilha, doída, machucada, fala, não. Você fecha, você fecha a porta e fala assim, não vou ver não, deixa eu tocar minha vida. Só que aí você não faz a reeducação, aquela criança continua lá e continua gerando prejuízo na sua vida, porque ela quer ser vista, ela é uma parte sua que precisa de reeducação, senão ela vai continuar gerando prejuízo
até que você vá lá cuidar dela, né? Ninguém mais vai cuidar dela. Às vezes, a criança, nossa criança fica abandonada, ela fica ainda pedindo pais, né? Fala assim, cadê meu pai, minha mãe que vai cuidar de mim? Então, por exemplo, num relacionamento, você fica, né, sempre querendo que o seu parceiro ou a sua parceira cuide de você, resolva seus problemas. Tal. E isso é a sua criança dizendo assim, ó, eu ainda estou aqui, não sou capaz de me cuidar sozinho. Então, por mais que você medite aí, ó, você não veio me reeducar, eu vou continuar criando o que eu quiser na sua vida, né? Na nossa vida, porque no fundo é tudo cada um de nós. Ou a boa notícia é que quando você reeduca essa criança, se dispõe a isso, com conceito, como se reeduca uma criança? Então, vou dar um exemplo, nessa crença, né? Eu não sou inteligente. Aí você fala, criança, é verdade, nessas áreas aqui você não desenvolveu a sua inteligência. E nessas áreas aqui você desenvolveu. Você percebe? Aqui não há repressão. Há só um adulto que começa a trazer a realidade de uma forma mais ampla. E para isso é quando a gente olha essa parte destrutiva e observa, não julga, não fala assim, como você não se acha inteligente? Isso, isso, isso. Não, você não oprime mais, né? Nossa, você é muito burra por não se achar inteligente, né? Não tem, você está errada nisso. Você apenas observa, não julga e aceita. Você realmente não se acha inteligente nisso. Tudo bem. Eu acredito em você. Então, você, o seu adulto, começa a criar um vínculo de amor, de aceitação, sem angústia dessa criança. Quando você faz isso, você também começa a mostrar para essa criança que, apesar do que ela está sentindo ser válido, isso não é tudo que ela é, nem tudo que você é. E aí, nessa hora, você começa a trazer mais maturidade e reeducação para essa criança. Esse é um tema longo, é um tema de grande parte do trabalho do Petro, é a reeducação da nossa criança. E aí, como é o processo, né? Expressar a parte negativa, explorar seu significado, causa e efeito e reeducá-la deve ser um processo flutuante, alternado e muitas vezes simultâneo. O processo de meditação funciona aqui como uma articulação constante do que foi previamente desarticulado. Cada dia traz novas tarefas, tarefas emocionantes, tarefas lindas, que não deveriam ser vistas num espírito de querer levá-las a cabo como se, somente então, a vida pudesse começar. Pelo contrário, fazer isso é estar mais vivo do que nunca. Vocês podem começar cada meditação perguntando-se: o que sinto realmente nesse momento sobre isso ou aquilo? Em que não estou satisfeito? Então, vocês podem pedir ao Espírito Universal em vocês para ajudá-los a encontrar essas respostas específicas, né? Molhou o dedinho lá na luz de dentro de você e fala assim, quero saber, né, em que eu não estou satisfeito, o que eu estou sentindo e assim por diante. Mas só para lembrar do processo, é que, aqui é um a mais, de que, por mais que essa seja uma escada que a gente vai subindo degrau a degrau, isso não é assim, cartesiano, né? Uma coisa, depois a outra, depois a outra. Muitas vezes, esse processo, tanto de identificar como reeducar, identificar a causa e o efeito, isso às vezes acontece simultaneamente e pode ser uma fase depois da outra. E a meditação vai servir para isso, para reorientar, para colocar em ordem, para rearticular ideias que ficaram confusas ao longo do tempo. E o importante que eu acho de trazer, que é isso. Se a gente olha, vou meditar, vou de novo lá encontrar minha criança, o que será que vai vir hoje? Nesse tom, você acaba trazendo até para a sua própria criança como se fosse uma tarefa chata. E ele está convidando a gente a dizer assim, opa, o que eu vou trabalhar da minha criança hoje? Vamos lá. Porque cada vez que eu reeduco a minha criança, cada vez que eu acesso um núcleo que está disfuncional, um núcleo de sombra, que eu alinho e rearticulo, eu melhoro de vida. Minha vida aumenta, eu começo a ter mais vida, estou mais vivo. Então, dá um trabalhinho, tem um preço a pagar, mas o retorno é muito bom. E é isso que está proposto aqui dentro dessa forma de meditação que o Petro traz.
E aí, feito tudo isso, existe um quarto passo, que é o seguinte: tem que haver desejo no ser humano, pois somente quando há desejo se pode ir para o quarto aspecto da meditação, que é a expansão dos seus conceitos conscientes, a fim de criar substância de vida nova e daí experiência de vida. Se vocês não desejarem um estado melhor de ser e mais satisfação, vocês não terão material para criar e moldar a sua substância de vida. Um minutinho, deixa eu ver isso. Tá. Aí, tá tudo certo. Então eu vou começar de novo. Tem que haver desejo no ser humano, pois somente quando há desejo se pode ir para o quarto aspecto da meditação, que é a expansão dos seus conceitos conscientes, a fim de criar substância de vida nova e melhor, e daí experiência de vida. Se vocês não desejarem um estado melhor de ser e mais satisfação, vocês não terão material para criar e moldar substância de vida. Mas se o desejo é tenso, urgente, contraído, ele forma um bloqueio. Portanto, uma espécie de não desejo deve estar presente, que poderia ser expresso assim: eu sei que posso e terei aquilo, isso e aquilo, mesmo que não seja realizável imediatamente nesta ou naquela forma específica. Eu confio suficientemente no universo e na minha própria boa vontade de que posso esperar e tornar-me-ei forte ao longo do caminho para enfrentar bem a frustração temporária desse desejo. Então, o que ele está dizendo? Que depois que a gente fez pagou o preço, vamos dizer assim, de encontrar nossa... Primeiro, o ego contactar o eu superior, né, estar disponível para meditar, desejar isso. Depois o ego vai procurar a criança. Depois o ego faz o trabalho de reeducação dessa criança. Tem um quarto passo, que é desejar algo melhor. Aí você, tipo, cumpriu a sua obrigação, fala assim, não, agora eu quero usar a meditação para criar um cenário melhor na minha vida. Então, refazendo a meditação que a gente fez no início, você foi lá, procurou, anotou o que você vai trabalhar depois, a gente voltou para essa conexão com a centelha divina e a conexão aí com o guia do Pestor, com essa luz que pode ajudar. E é gostoso, né? Assim, não sei como você se sentiu, mas normalmente as pessoas se sentem muito bem com essa conexão. E isso é uma coisa que você está criando para você sem fugir da nossa parte negativa. Então, fica junto, entende? Tanto a parte da negatividade, quanto o desejo de ter uma vida melhor e criar melhor na própria vida. Mas, quando esse desejo é urgente, você entra numa fissura, eu vou agora conseguir meditar, nossa, agora minha vida vai melhorar, agora eu vou resolver aquele problema, agora foi. Quando esse desejo é assim, tem um bloqueio, existe o que a gente chama de obstinação, que é uma característica da nossa distorção. E aqui ele dá uma ideia de uma meditação para você não entrar nessa obstinação. Olha que interessante. Eu sei que posso e terei isso e aquilo, mesmo que não seja realizável imediatamente. Então, eu vou ter, eu desejo algo melhor. Mas talvez não seja realizável imediatamente ou da forma que eu estou pensando, da forma que eu estou imaginando. Eu confio suficientemente no universo e na minha própria boa vontade de que posso esperar e tornar-me-ei forte ao longo do caminho para enfrentar bem a frustração temporária desse desejo. Então, existe o desejo, mas existe a confiança a, a, a abertura para que ele se apresente, ele se realize de um jeito que talvez eu não tenha toda a consciência de como vai ser. Então, eu não crio atenção em cima desse desejo. Ok? E aí, como acontece a integração? Estes são conceitos muito importantes para vocês compreenderem, usarem e observarem dentro de vocês mesmos. Quando esse equilíbrio se torna um estado estável, a criança destrutiva cresce. Não é morta ou aniquilada, ela não é exorcizada.
seus poderes congelados se dissolvem em energia viva, que vocês sentirão realmente como uma forma nova e vívida. Então, eu usei muito essa foto, que é assim, olha, você vai acolher a sua criança, vai proteger ela de algumas dores, vai cuidar, vai ensinar, e depois vai mostrar para ela uma vida nova, uma vida onde ela vai andar com esses patins, e você, junto com ela, né, vai fluir na vida com novas habilidades, sabendo que você tem uma criança interna dentro de você que participa dessa nova vida, né? E você junto com a sua criança pulsa de uma forma diferente, e isso acontece em ciclos. Cada tema que você resolve da sua vida, que você, né, faz esse trabalho, porque não é assim de uma vez, eu não tenho nada e depois eu tenho. Não, tem áreas da sua vida que provavelmente já estão fluindo bem, e nas áreas onde não estão fluindo bem é onde está essa criança ainda atuando. E aonde você ainda não conseguiu criar uma realidade mais positiva. Então, essa é toda a ideia da integração. É você poder usar a meditação para se compreender na sua parte destrutiva, sem medo, sem julgamento, não tentar matar, aniquilar, exorcizar essa parte, e sim integrar essa parte. Porque essa parte que está ignorante, né, está na sombra, ela tem poder, ela tem vida ali, ela só está congelada. E aí você, entrando em contato, você descongela ela, ela pulsa e você passa a ter essa energia disponível. Muito bem. Eu, antes de fazer a nossa meditação de fechamento, eu quero só dar 2 recadinhos. Primeiro, é para quem quiser se aprofundar, tem grupos de estudo online. E quem tiver interesse em grupo presencial pode me perguntar também, que algumas pessoas já me perguntaram, eu talvez abra um presencial. Se você está vendo, eu não sei quando você está vendo, pode perguntar, porque talvez esse grupo já tenha aberto. E pode entrar aqui no site vhterapias.com.br/perto. E se você quer mergulhar no tema do relacionamento, eu criei 15 aulas online que estão gravadas, disponíveis aí no vhterapias.com.br. Você pode entrar lá pelos cursos online ou colocar /Criando União, aonde eu criei 15 aulas a respeito dos capítulos desse livro, com temas aí da criança interna, sexualidade, significado espiritual do relacionamento, mas vai um pouco além do que eu fiz aqui. Porque ali eu crio exercícios específicos para você fazer essa jornada aí no tema do relacionamento. E aí, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu vou convidar você a fechar um pouco os olhos novamente. Se quiser, pode tirar seus óculos. Inspira, expira. Vai se dando conta novamente da conexão com a egrégora do Pathwork. Aquele lugar onde você estava quando começamos essa aula. Aí todo o trajeto que você fez, de cada trecho, talvez alguns trechos te tocaram um pouco mais, talvez a meditação te tocou, talvez você tenha anotado algumas dúvidas para esclarecer depois. E aí você, em contato com essa centelha divina, vai registrando para você essa experiência e vai deixando agora que as últimas palavras do guia desta palestra sirvam como encerramento dessa aula aberta para você. Este é um material poderoso para ser usado. Sejam abençoados, fiquem em paz. Sejam Deus. E vai sentindo em você essas palavras, sentindo a sua centelha divina.
e vai se perguntando qual o seu principal aprendizado dessa aula. Enquanto você registra isso em si, agradecemos toda a espiritualidade que esteve presente na criação dessa aula aberta, toda a egrégora do Petro, e finalizamos assim a aula aberta de hoje. Muito bem, então se você quiser, comente aí nos comentários qual foi o principal aprendizado dessa aula, e eu vou sortear aqui a nossa próxima aula aberta. Nada novo é criado, tudo já existe. Existe um outro nível de existência, de experiência, de consciência. Tudo pode ser descoberto agora mesmo, imediatamente, sei quando as obstruções específicas são eliminadas. Conhecer, entender os princípios da criação, que tudo já existe e que o homem pode fazer essas possibilidades de existência se manifestarem, é um dos pré-requisitos necessários. A palestra 157. Então, eu acho que eu não dei essa palestra ainda, se dei eu sorteio outra, mas se não vai ser a 157 na semana que vem, tá bom? Então, um grande abraço a todos, se inscreva no canal novamente, né? Lembrando de se inscrever no canal, e qualquer dúvida é só entrar em contato aqui pelo YouTube ou pelo site vhterapias.com.br. Um beijo grande a todos e a todas. Tchau, tchau.